Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos à correção da ficha 14. O exercício 1 diz o seguinte: construa o triângulo Lua, sabendo que Lzinho mede 6,5 centímetros, o ângulo 45 graus e o ângulo A 75 graus. Vou fazer aqui o esboço dessa situação para que a gente consiga pensar na construção desse triângulo, tá? Então aqui a gente tem o triângulo Lua. Eu vou colocar esse segmento inferior, que vai ser o meu segmento inicial, como o segmento Lzinho, né? Que tem 6,5 centímetros. Portanto, esse é o vértice L, que é oposto a essa medida, certo? Vou colocar o vértice U aqui e o vértice A aqui. Sabemos que o ângulo U tem 45 graus e que o ângulo A tem 75 graus, tá? Então, para construir esse triângulo, a gente tem que usar as ideias relativas à ficha anterior, a ficha 13, que é aquela de construção de ângulos, né, a partir dos ângulos de 60 e 90 graus e bissetrizes, tá certo? Bom, como é que a gente vai construir esse triângulo? Primeiro, eu tenho que desenhar esse segmento inicial, né? Tá? Desenho o segmento inicial. Quando eu construo o ângulo de 45 graus e construo o ângulo de 75 graus, esses lados dos ângulos, né, de 45 e 75 vão se interceptar aqui em cima, tá? E vão gerar, no caso, gerará esse ponto L, tá? Então, como que esse ponto L será obtido? Nós utilizaremos aqui agora uma linguagem nova. Não uma linguagem nova na realidade, é um elemento novo para fazer o estudo do ponto. Tá? Como que esse ponto L será obtido? Então, por meio da intersecção do lado do ângulo U de 45 graus, quando esse lado interceptar o lado do ângulo A de 75 graus. Tá? Arles, mas os ângulos não têm dois lados? Sim, tem dois lados. Tá? Mas quando a gente usa essa nomenclatura, essa ideia aqui, eu já estou querendo me referir ao lado do qual ele não é a base, tá certo? Então, esse lado A é comum para os dois. É comum tanto para o U quanto para o A. Então, eu estou me referindo aos outros lados, tá? Os lados que não são comuns aos dois ângulos, tá certo? Então, o lado do ângulo de 45 graus, o lado do ângulo A de 75 graus, tá certo? Então, vamos à construção. Na construção aqui, eu vou construir o segmento inicial de 6,5 centímetros. Construo aqui 6,5 centímetros, tá? E aí, para construir aqui o ângulo de 45 graus, eu posso construir o ângulo de 90 graus, né? Esse é o ponto U, esse é o ponto A. Então, construo o ângulo de 90 graus, traço a bissetriz, tá certo? Aqui eu posso construir o ângulo de 90 graus, o ângulo de 60 graus sobre ele, traçar a bissetriz do complementar, tá certo? Mas eu vou fazer aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Veja lá, ó. Eu vou traçar esse arco, um arco grande, tá? Quando eu traçar esse outro arco, se eu ligar esse ponto nesse, eu gero um ângulo de 60, certo? Eu vou centrar o meu compasso nessa intersecção e traço um outro ângulo, ou seja, se eu ligar esses dois, eu terei um ângulo de 120, tá? Agora, se eu traçar, aqui a gente tem um segmento imaginário, tá certo? Se eu traçar a mediatriz desse segmento, na realidade, essa mediatriz vai coincidir com a bissetriz, né? No caso, se aqui tinha 60, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo, ficará 30 e 30. Portanto, aqui nós teremos um ângulo de 90. Não temos um ângulo de 90 aqui? Certo? Então, tracei esse ângulo de 90. Na realidade, eu não vou traçar ele por completo. Por quê? Porque eu só quero a projeção dele aqui nesse arco. Tá? Por quê? Eu sei que aqui é o ponto que gera o ângulo de 90 graus, e eu quero 45, então eu vou centrar o meu compasso nesse ponto. Olha lá, tracei aqui um arco, nesse outro ponto que gera o ângulo de 90 graus, tracei outro arco,
Então, se eu ligar o ponto O nesse ponto, eu gero o ângulo de 45 graus. Tá? Aqui eu gerei o ângulo de 45 graus. Tá certo? Eu fiz dessa maneira porque eu acho que essa maneira deixa a nossa construção um pouquinho mais clara, tá? Um pouco menos poluída. Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa, tá? Então, vou traçar aqui um arco de circunferência, tracei o ângulo de 60 graus, o de 120, tá? Aí tracei aqui esse outro ângulo, né? Esses outros arcos para gerar o de 90. Então, novamente, eu coloco aqui a projeção desse ângulo de 90 na minha circunferência, tá? Então, só vamos tentar entender um aspecto aqui, tá? Um fato. Essa marcação aqui gera o ângulo de 60, essa marcação gera o ângulo de 90. Então, se aqui gera 60 e aqui gera 90, esse aqui gera 30, tá? Então, se eu traçar a mediatriz desse segmento imaginário que está aqui, essa mediatriz vai coincidir com o meu ângulo de 75. Então, traço aqui um arco, tracei esse outro arco. Então, quando eu ligar o ponto A nesse ponto aqui, a gente constrói o ângulo de 75 graus. E esse ângulo de 75 graus vai interceptar esse ângulo de 60, né, o lado desse ângulo de 60, e vai gerar o ponto L. Portanto, esse é o triângulo que a gente estava procurando, ok?